Olá para todos, bem-vindos a mais um C Podcast e hoje nós vamos falar de evolução profissional. E mais que justo estarmos hoje com a Júlia Feliciano. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Se sim. sinta em casa. Obrigada. E hoje nós vamos falar da trajetória da Júlia na CP Conceito. É importante as pessoas saberem, né? Muita gente já conhece a Júlia e quem não conhece, saber da importância que é você ter um colaborador que valoriza a empresa que trabalha e também a importância de saber que a empresa também valoriza o profissional. Vamos falar da trajetória da Júlia, né? Eu já tinha falado, e da evolução dela e os planos que nós temos futuros, né, Júlia? As coisas vão se encaminhando e Deus vai nos ajudando. Amém. E, Júlia, eu quero que você se apresente no nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. Fale um pouco de você na sua apresentação. Tá bem. Primeiramente, sim, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, falar um pouquinho acerca da Júlia como profissional. Para mim, CP é uma casa, né? Diz que casa não é um lugar, é um sentimento. E eu me sinto bem na CP Conceito. Eis a razão de 8 anos com a CP. Júlia, você começou muito bem. Nós vamos falar desse tema de sentir bem em casa, tá? Pronto, Júlia Feliciano é o meu nome. Trabalho na CP, como já havia dito, há 8 anos e me sinto muito bem. Gosto muito de trabalhar diretamente com a Si, com os outros colegas. Ao longo desse tempo pude aprender bastante, sou muito grata e rogo a Deus, né, muitas bênçãos. Amém, para o projeto da Si, do Paulo. Tudo do bom e que tudo flua. Obrigada, Júlia. Júlia, mas me diz uma coisa aqui, diz para as pessoas, na verdade, sim, né? Você entrou na CP como recepcionista, certo? Exatamente. Sim. E aí foi mostrando o seu potencial e a sua capacidade, né? E foi evoluindo, foi crescendo até chegar hoje vamos dizer que você está no último degrau da CP, que é na gerência, né? Sim, sim. E eu te parabenizo, porque isso tudo foi por sua causa, por mérito seu, né? Pelo trabalho que você cada dia mais vem mostrando, vem se dedicando. Mas só que isso tudo tem uma junção, né, Júlia? Sim, que é a sua simpatia, é a sua dedicação, é a sua forma de ser, a sua tranquilidade, né? Você está em paz no trabalho, da importância que é também a gente se sentir bem onde a gente trabalha, que a maior parte do tempo a gente fica mais no trabalho do que em casa. A gente vai em casa praticamente mesmo só para dormir, organizar as coisas para o dia seguinte, né? É verdade. Então, explica um pouquinho para as pessoas a importância que é você ter paz no trabalho e você se sentir bem no trabalho. Pronto, é uma pergunta bem pertinente. Estar em paz no trabalho e se sentir bem é essencial. Nós atualmente vivemos uma era de muitas doenças psicológicas, não é? A partir do momento que a pessoa não se sente bem no trabalho ou na vida pessoal, quando tem determinada situação, acaba por interferir muitas das vezes na execução do trabalho. Pronto, o que eu sempre faço é tentar separar o máximo, separar a vida privada da vida profissional, de modos a que nenhuma possa interferir na outra. E com isso, também desenvolver algumas habilidades do ponto de vista de inteligência emocional, de modos a que nem toda a situação nós levemos para o lado pessoal. Porque a partir do momento que nós tudo levamos para o lado pessoal, isso interfere muito no nosso desempenho, porque volta e meia estamos sempre a nos sentir acusados ou algo do gênero, ficamos numa posição de vítima que não é ideal enquanto profissional. Nós temos de tomar as rédeas da nossa vida e parar no vitimismo não é certo. E qual a dica, Júlia? Eu acho realmente que você falou, eu concordo com você.
Porque às vezes o problema não está na empresa, e sim na pessoa. Tem gente que não consegue se adaptar em nenhum lugar, né? Que às vezes a pessoa sempre se acha vítima, desmerecida, não estou sendo vista, não estou sendo lembrada, a empresa só quer sugar, e você acha que esse tipo de posicionamento atrapalha a pessoa a interagir com os outros colegas, a ficar na empresa? Claro que sim, evidentemente que sim, né, Júlia? Então, qual é a dica que você dá? Você disse que não mistura, né? Nem sempre a gente consegue separar o trabalho do profissional, tem problemas que realmente nos afetam no contexto geral, né? Da gente não conseguir nem diluir, ficar no trabalho, né? Mas qual é a dica que você dá para as pessoas que às vezes colocam muito defeito na empresa que trabalha? Porque tem muito isso. Às vezes a pessoa está ali e às vezes um probleminha, a pessoa torna-se grande e a pessoa acha que o problema não é ela, o problema está na empresa. Qual a dica que você dá para a pessoa tentar melhorar esse lado? Pronto. Pelo tempo que você está aqui conosco, você fica aqui gerindo conflitos, né, Júlia? Desculpa te interromper. Acaba que é o que você faz, né? É verdade. Pronto. Primeiramente, a pessoa que fica nessa posição de vítima é uma pessoa que volta e meia ela não vai ter muito crescimento. Porque a visão dela e o posicionamento dela é um posicionamento negativo. Ela acha que é positivo. Porque esse profissional ela não tem autorresponsabilidade. Porque pode chover, por exemplo, choveu, mas eu não vou deixar a minha vida parada simplesmente porque choveu. Circunstâncias vão ocorrer, situações vão ocorrer, mas eu tenho de lidar com elas de uma maneira diferente. Eu não posso culpar os céus e o mundo até por aquilo que é uma coisa que eu devia parar e dizer assim, não. Daqui para aqui fiz corretamente, dali preciso melhorar. Porque a partir do momento que o profissional não se revê, ele não cresce, não cresce. Não vai ter boa interação com os colegas, não vai ter boa interação com a empresa e crescimento a nível profissional também não terá, porque qualquer, vamos supor, crítica que é apresentada, dica de melhoria, não vai receber bem, porque ele sempre vai tomar como se fosse uma crítica, né? Como se fosse como é que eu diria, um ataque. Pois. E o gerir, Júlia, esse tipo de situação, você, como gerente, como é que você faz para gerir esse tipo de conflito? Você tem um bom diálogo com a pessoa, chama para conversar 1, 2 ou 3 vezes ou mais, ou você acha que tem um tempo, olha, não, ali não dá nem para ter conversa. Você consegue ter esse olhar, essa visão de você perceber se vale a pena você gastar energia com a pessoa ou não? Pronto, sim. Lidar com situações, não é? Difíceis. Profissional tóxico. Do ponto de vista profissional, às vezes é um pouquinho complexo, mas nós devemos sempre manter o nosso posicionamento, que é uma postura profissional, e ter mesmo um nível de inteligência emocional, de saber que muitas das vezes a pessoa ela trouxe aquela situação, mas a situação não é aquela, por trás é uma outra coisa. E nós também não podemos, de certa forma, só ficar numa posição de julgamento, porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Depois que é ouvida, parece que o problema é resolvido na metade. Então, ao lidar com pessoas, uma dica que eu sempre recomendo é ter escuta ativa, não é? Ter mesmo paciência de sentar e ouvir. Às vezes vai ser meio desgastante, dependendo da situação. O que podemos fazer é, olha, no momento não estou em condições para falarmos sobre. Depois falamos. Porque eu também posso receber na defensiva a pessoa e acabar por criar aí um atrito que não é o ideal. Aí nós perdemos a nossa razão, perdemos a ética profissional e a nossa postura. Então devemos sempre analisar qual é o melhor momento
para resolver determinadas situações. Tá, isso tudo, Júlia, vem da experiência que você tem conosco de Exatamente. gerir pessoas, gerir clientes, né? Exatamente. E em relação, Júlia, que a gente está falando hoje, a sua evolução profissional, são as Sim, experiências que você tem e já passou, né? Exato. E gerir um conflito de cliente, um exemplo aqui. O que você acha, qual o melhor caminho que você tem, você acha que se deve seguir para gerir um conflito de cliente? Imagina uma cliente que ficou insatisfeita, uma cliente que saiu chateada e que disse que nunca mais volta, e tem aquelas que não reclamam mais também não voltam mais. Exatamente. Pronto. Você consegue passar aquele raio-x e falar, não, essa cliente não saiu legal hoje, Sim. eu preciso ligar. Como é que você, na sua evolução profissional, como é que você aprendeu isso, Júlia? Pronto, olha, eu peguei muito da experiência da Si ao longo desse processo, não é? E fui buscando também, que era para aprimorar. Eu digo que atendimento ao público exige psicologia. Nós devemos aplicar determinadas técnicas de psicologia, fazer uma leitura corporal, Sim. uma leitura facial, até mesmo no momento em que a cliente ainda está sentada na cadeira. Por quê? O corpo fala. Sim, muitas das vezes a certeza. boca pode não falar, mas o corpo ele sempre fala. E nessa do corpo falar, sempre conseguimos pegar algumas coisas pelo ar. Se já notarmos que a cliente está diante de uma situação que está insatisfeita, eu chego perto da cliente e procuro compreender, não é? Compreender a situação e ouvi-la. Por quê? Um atendimento humanizado é sobre lidar com sentimentos, com emoções. Então, nós devemos ser muito empáticos nesse processo. Senão, nós, ao invés de acolher, nós vamos deixar a pessoa ir embora. Sim. Então, jamais deixar o cliente sair insatisfeito do espaço, procurar o mais rápido possível, tentar perceber a situação e apresentar uma solução rápida e prática. É uma questão de pensar muito rápido. Se demorar, complica. E se o cliente ir-se embora, há muita probabilidade dele já não voltar. Ah, com certeza, Júlia. Júlia, agora em relação ao relacionamento com os colegas de trabalho, qual é, para você, a melhor maneira para você se relacionar bem, ficar neutro e não ter problema, Júlia? Pronto. Até assim Isso acabou é de falar. A melhor maneira de manter bom relacionamento profissional é manter a nossa essência, não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que lido com todo mundo. Não tenho problemas com ninguém e nem gostaria. Então, nós devemos tentar ao máximo ter bons relacionamentos profissionais. E a neutralidade não deve faltar. Porque quando se está a exercer uma profissão, não é? Vamos supor a minha, que é de gestão, se não haver a neutralidade, eu não consigo executar bem o meu serviço, porque vai ter determinados conflitos de interesse, ou por amizade, ou por parentesco, ou por afinidade. Então, a neutralidade é extremamente essencial. Deixar mesmo claro, olha, trabalho, amizade à parte. Essa é uma lei que na minha vida vale muito. Júlia, no seu dia a dia, nessa evolução que você teve, né? O que você mais aprendeu para chegar aonde você chegou hoje? Olha, para mim, se há uma coisa que super me encanta e aprendi muito é a lidar com pessoas. Lidar com pessoas, porque pessoas são perfis e à medida que o tempo vai passando, nós já conseguimos compreender determinados perfis, dar solução da melhor maneira, saber como falar com determinado cliente ou determinado profissional, qual a postura a apresentar no momento, até o tom de voz também conta. Sim. Então, o perfil do cliente, né? Sim, com certeza. E os clientes da CP são ótimos, né, Júlia? Graças a Deus, né? São Ô, muito Júlia, bons. qual é hoje, assim, para você que chegou no patamar que você está,
Qual o seu sonho hoje profissional? Que eu acho que é importante, né? Você teve uma evolução, né? E todo mundo tem um sonho, né? Tem uma perspectiva futura, né? Qual o seu sonho, Júlia? Pronto, eu acho que é Olha o que eu propósito, puxei aqui agora, hein, Júlia? há um propósito que Deus colocou no meu coração, que é transformar vidas de alguma maneira. Sim. E eu penso que gosto muito, não é penso, eu gosto muito da questão de poder transmitir aquilo que sei, não é? Porque formação, o nosso certo? Mercado realmente precisa, então, nós precisa de muito suporte. Então, para mim, formações, poder levar avante tudo aquilo que aprendi ao longo do período e tocar e transformar, porque eu acho que lidar com o ser humano é bonito. E por outra... E complexo, né? É verdade. E por outra, uma paixão também que eu tenho, que é moda. Tenho uma paixão com moda. Que também tem tudo a ver com a sua função, né? Acaba que ali você Está tudo interligado. Tem alguns projetos aí a serem cozinhados. Eu já percebi, Júlia. Inclusive, eu entrei um pouquinho aí com algumas coisas, né, Júlia? Que você trouxe para mim. É verdade. Tá certo, é isso aí. Sim, é isso. Júlia, e agora vamos lá, Júlia. No meu ponto de vista, hoje, a sua evolução profissional foi o tato que você teve com as pessoas, o seu dia a dia, a sua forma de ser, né? Que também a essência é uma coisa que conta muito, né, Júlia? Exatamente. Uma essência mais tranquila, uma pessoa mais sensata, equilibrada. O ser neutra, isso também é muito importante, né? Mas hoje, para você, vamos falar de 8 anos de CP, qual foi o seu maior grau de dificuldade? Porque eu acho que muita gente pensa assim, gente, mas a Júlia é tão tranquila, a Júlia é tão... Mas já teve muitos fantasmas, teve muitas situações desagradáveis, né? Qual foi hoje, para você até hoje, o seu maior grau de dificuldade para trabalhar e chegar onde você chegou? Uma das coisas que eu trabalhei muito e que muito me incomodava no início era a questão de ser reativa. Anteriormente eu era uma pessoa muito reativa, não parava para analisar e fazer uma boa leitura das coisas, era reativa. Muitas das vezes essa reação nem era exteriorizada, poderia ser interiorizada. Às vezes determinada situação com o cliente eu levava aquilo muito no íntimo. Por essa razão é que depois eu tive de tomar uma postura... Mudar de postura, exatamente, e dizer que o externo não pode abalar o interno. Às vezes, não é? Eu posso assim dizer, pareço uma pessoa calma, mas internamente não é tanto. Agora eu fiquei curiosa, Júlia, dá um exemplo aí para nós. De uma situação. Sim, vamos supor, uma cliente que saiu insatisfeita e ligou e falou durante 1 hora de tempo ou meia hora de tempo pelo telefone, não falou das melhores coisas, não tem como, ainda que o serviço não tenha sido executado por nós, sabendo qual é a missão da empresa, que a entrega de qualidade acaba por nos afetar. Até a mínima reclamação possível. Afeta, porque passa a ideia que nós falhamos, em alguma coisa do qual temos de sentar e estruturar melhor para ver como sanar aquela falha. Então, não tem como de verdade desligar a 100%, porque é emoções, é sentimentos. E tem sempre uma outra situação que nos vai abalar um bocadinho, mas nós devemos ser resilientes e ver que o externo não pode abalar o interno. Júlia, até porque também tem outras situações, né? Que esse negócio de mexer trabalhar com pessoas, você pode ser uma pessoa boa, você pode não ter tido problema ou com um colega de trabalho ou até com uma cliente, mas existe aquela questão de afinidade também. Exatamente. Às vezes tem pessoas que você nunca teve problema e que ela não tem tipo, zero afinidade com você, né?
mesmo às vezes você sendo um bom profissional, Sim. existe essa questão e que a gente tem que ser neutro, tem que separar, né? Porque Exatamente. agora vamos falar de uma coisa muito importante, Júlia, Vamos, sim. que não tem nada a ver com o trabalho. Ok. Como é importante a gente estar bem espiritualmente, né? Estar em sintonia com Deus, para Ele nos guiar, nos direcionar no trabalho, em casa, para fazer a gente voltar 1 ou 2 passos, falar, meu Deus, não, eu sou uma pessoa iluminada, não que as outras não sejam, mas quando a gente tem o alimento espiritual constantemente, as coisas verdade. fluem de uma maneira sobrenatural, né, Júlia? Tudo. Porque eu sei que sua filosofia de vida é essa, a minha também. Exatamente. Então, faça com que a gente leve tudo com mais leveza, Sim. com mais tranquilidade, com mais serenidade. E é a direção correta, né? É a direção correta. Quando a gente é guiado por Deus, pelo Espírito Santo, as coisas têm uma proporção diferente, mágica. Mesmo. E a importância da gente estar nesse caminho é fundamental, né, Júlia? Fica tudo mais fácil, né? Exatamente, com certeza, sim. É necessário que nós tenhamos algo de bússola. Para eu que sou cristã, para si é Deus. Há quem tirando ele, religião, né, Júlia? Não aqui, sim. A gente aqui não está falando de religião, né? É a natureza. Então, existem diversas denominações para aquilo que é superior a todos nós. E é necessário nós termos uma conexão. É necessário termos uma conexão que possa, de certa forma, nos tirar daquilo que é o eixo, vamos supor, da agitação, da negatividade, e nos colocar em conexão conosco mesmo. De pararmos, porque a partir do momento que tu tens como bússola um ser superior, a humildade nasce, se não havia. E se já havia, ela fica bem mais aflorada. Mais acentuada. E com isso, levamos a vida com mais leveza. As situações, não deixamos que o básico nos abale, porque viver é situações, sejam elas boas ou ruins. É equilíbrio. Nós temos de tentar todo santo dia nos equilibrar, porque se tivéssemos uma vida 100% felizes, nós não íamos valorizar muita coisa. Não, de forma alguma. Quem dera se fosse, né, Júlia? Seria ótimo. Verdade, seria só ótimo. as dificuldades é que nos faz crescer, evoluir, né, Júlia, como pessoa, né, como ser humano. Bom, Júlia, eu vou pedir para você finalizar o podcast deixando uma mensagem. E eu também quero hoje deixar, já que eu estou com uma pessoa que eu já convivo há 8 anos, né? E temos muita intimidade profissional e fora do profissional, a amizade, o respeito. Eu acho que o relacionamento, que as pessoas separam muito as coisas às vezes, né? Entre patrão e colaborador, patrão e empregado, eu acho que é tão ultrapassado, é tão antigo, né? Aquelas pessoas que tipo, eu sou a patroa, eu sou não me misturo. E o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo diferente, que nós temos que ser leve, que nós temos que confiar, que nós temos que acreditar, que nós temos que apostar que quem está ali conosco vestindo a camisa vai ser bom para a gente como empresa, vai ser bom para o relacionamento com o profissional e patrão, né? Não é aquele relacionamento arcaico, antigo, que ditadura. Exatamente, que é aquele relacionamento que tipo, eu sou o chefe, né? Então, para que a coisa flua bem, até no relacionamento em casa, entre marido e mulher, você não tem que ter aquela coisa pesada, tipo, né, eu que sou o chefe da casa, eu que mando. Então, hoje a vida tem que ser levada de uma maneira leve, em todos os sentidos. Essa é a mensagem que eu deixo. Espiritualmente falando também, vou falar novamente, que a gente tem que estar em sintonia com Deus, com o ser superior, que a gente tem certeza que está ali para nos segurar nos momentos de decepção, porque a gente que empresa, você sabe, muita gente já entrou da CP, muita gente entrou bem, saiu mal, muita gente entrou mais ou menos e saiu bem. Até para isso a gente tem que estar preparado, né, Júlia? Com certeza. E relevar algumas coisas, porque nós seres humanos nós falhamos e a gente tem que estar preparado também
para as decepções que a vida às vezes nos oferece, né? Exatamente. Relacionar com pessoas não é fácil. Não é. E infelizmente tem gente que entra como anjo e sai como um capetinha. E isso é normal em tudo na vida, né? No relacionamento, às vezes a mulher conhece um cara que é o uau, um Dom Juan, ou o homem conhece uma moça que é a princesa, que vira a bruxa. É verdade. Hoje em dia estamos num mundo de inovação e há determinadas técnicas que já estão a ficar para trás. É necessário correr atrás, buscar inovação, se empenhar a sério e mostrar para a empresa que tu tens vontade de crescer. E isso é na prática, não é chegar e dizer não, eu gostaria de atingir esse e aquele patamar, não. É mostrar na prática aonde você quer crescer. Naturalmente, né? E seguir também aquilo que é a filosofia da empresa. Há empresas que não dão abertura para crescimento. Graças a Deus, a CP Conceito é um lugar onde há muita abertura para crescimento. Com isso, eu só afinquei os meus pés no chão e fui trabalhando para mostrar à empresa onde eu queria chegar. E graças a Deus tudo fluiu muito bem. Então a recomendação que eu deixo é para que as pessoas corram atrás de se especializar, ser o melhor naquilo que tu fazes. Porque pode ter 10 pessoas a executar uma mesma função, a fazer um corte de cabelo, mas o teu toque e a tua particularidade é que vai tornar a experiência do cliente única. A sua essência, né, Júlia? É a essência, exatamente. Obrigada. Olha, Júlia, falou bonito, viu? Olha, eu amei, viu? O nosso podcast foi ótimo. Eu também adorei. Tranquilo, leve. Levezinho. Tipo, tô em casa. Beijo. Gente, obrigada e até o próximo C Podcast.